Fala pessoal, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui com os nossos modelos e com o enceramento progressivo, com as nossas ceras, para a gente dar continuidade no nosso enceramento, tá? Então, demonstrativo, eu vou começar aqui com o central para vocês, ok? Então, ontem eu falei a respeito da técnica e dos exercícios que a gente precisa fazer, que a gente precisa treinar antes de começar a levantar o nosso dente, tá? Então, a gente precisa pegar o tempo da cera, pegar o tempo que o gotejador fica quente, tá? E aí a gente vai se habituando com isso, depois a gente vai com mais facilidade, tá? Pegando a cera e colocando, pegando a cera e colocando, tá? No começo é um pouquinho mais devagar. Então vamos lá. Aqui, ó, pessoal, eu já deixei marcado para vocês observarem que a gente tem uma continuidade, ó, borda incisal dos elementos, arestas longitudinais, ó, tá? A gente tem uma continuidade, não tem nenhum dente que tá mais para fora, nem mais para dentro, ó. Então elas são contínuas, tá? O sulco principal que passa aqui no meio dos dentes também, ó. Tá vendo? A gente tem uma continuidade desse sulco principal, ó. E as cúspides palatinas também, tá, ó. A gente tem uma continuidade delas aqui. Vamos lá. Então aqui, ó, eu quero mostrar dois pontos para vocês que tem aqui, ó. Aqui a gente tem um ponto e aqui eu tenho outros dois pontos, ó. O que é isso? Eu quero mostrar para vocês aqui a respeito das cúspides, tá? Da nossa oclusão, aquelas cúspides VIPs, vestibular inferior, palatina superior. É ponta de cúspide com fundo de fossa. Então observem, aqui eu tenho duas fóssulas, certo? Ó, mesial e distal. Então a ponta aqui, ó, vamos pegar aqui esse segundo pré, ó. A ponta do meu segundo pré, ela vai estar caindo lá, ó, entre os dois dentes, nas fóssulas que eles têm, ó, tá vendo? Então ponta de cúspide com fundo de fossa. E a palatina, então, vestibular inferior, certo? O vestibular do meu segundo pré tá caindo lá dentro das fóssulas, ó. E palatina superior. Então observem aqui, ó, essa cúspide mesiopalatina, ó, do meu primeiro molar. Ponta da cúspide dela, ó, tá caindo lá dentro do fundo da fossa do meu molar inferior. Ó lá, ó. Tá? Então, quando vocês estiverem fazendo os dentes posteriores, vocês têm que se atentar a isso, tá? Tem que se atentar à ponta de cúspide com fundo de fossa. Beleza? Então, vou pegar aqui agora o outro modelinho. Em cima desse modelo aqui que a gente vai trabalhar agora então, tá? Como que eu vou começar a fazer esse dente? Primeira coisa, eu vou pegar aqui, ó, e vou demarcar com lápis ou com uma lapiseira, tá? Bem horizontal assim, ó, no modelo, ó, para ele demarcar a região de maior volume, tá? Ó. Então essa região aqui, ela vai ser a minha região de reflexão ou área de brilho ou área de espelho, tá? É através dessas linhas aqui, ó, de transição ou arestas de transição que a gente vai deixar o nosso dente mais quadrado, mais triangular ou mais arredondado, ok? Então tudo bem. Deixei marcado aqui a minha aresta, tá? Eu sei que aqui atrás, ó, eu tenho a crista marginal sendo delimitada aqui pela fossa aqui dentro e pelo símbolo, tá? Então esse elemento, ele tá com os detalhes bem suaves, né? Vocês estão observando, a gente não tem muita característica anatômica, tá? Em questão de detalhes, de aprofundamento, né? Então tá bom, eu já demarquei aqui a minha linha ou aresta de transição, aresta de reflexão, e aí agora vamos lá. Vamos ligar a nossa lamparina e vamos começar a gotejar a cera no sentido vertical, tá? Igual eu mostrei para vocês no outro vídeo, ó.
Então vamos lá. Só ajeitar os instrumentos aqui perto. Então, os dentes anteriores, tá? O central que eu vou fazer aqui para vocês, eu vou utilizar apenas duas cores. Eu vou fazer a vestibular de uma cor e a palatina de outra, tá? Senão eu acho que fica muita cor para um dente que é um pouco mais estreito. E aí nos molares, aí sim nós vamos utilizar as quatro cores, tá? Nós vamos fazer vestibular de uma cor, palatina de outra e vamos desenhar a oclusal e alguns detalhes da oclusal de outra cor, tá? Então, beleza, vamos lá. Aqui, então, ó, eu tenho duas pontas. Eu tenho essa ponta aqui mais fina, ó, e tenho a ponta mais robusta. Então, de primeiro momento, eu vou com a ponta mais robusta, tá? Eu vou pegar minha cera, vou deixar ela posicionada aqui. Uma coisa para lembrar, antes de começar, apoio dos dedos, tá? Então, a gente precisa apoiar os nossos dedos para a gente poder ter firmeza na mão e começar a levantar os cones, tá? Então, olha lá, vou esquentar. Vem aqui e faço um teste, ó. Opa, a gotinha tá ficando lá na ponta, ó. Ó, se eu soltar ela aqui, ela cai. Então, tá bom. Esse tempo, ó. Tira um pouquinho, pega, passa ali mais um pouquinho e a gente vem construindo. Vou soltar a primeira gotinha aqui, ó. Ó. Então, daqui pra cima agora eu vou levantar seguindo essa linha, para esse cone não ficar nem tão pra fora e nem tão pra dentro, tá? Ó, o tempo da cera, ó, vou soprar um pouquinho agora, ó. Percebeu que tá muito para fora, ó, a gente pode até ajustar um pouquinho com o dedo assim, bem suave. Pra cera não soltar. Olha lá, pessoal. Basicamente tá quase na mesma altura já, ó. Tá mais uma gotinha. Beleza. Levantei em altura, tá? Agora eu posso, assim, reforçar um pouquinho esse cone aqui atrás, ó, tá vendo? Pra não ficar com essas emendas de gotinha, ó. Eu posso vir aqui, soltar um fio de cera aqui, ó, só pra ele firmar um pouquinho, pra dar um suporte melhor ali pra esse cone que eu fiz, tá? Ó. Põe um pouquinho dos lados aqui também para ele firmar bem lá no gesso, né? Senão, às vezes, a gente dá uma batidinha ali, ele já quebra. Ó. E agora? Agora eu vou fechar a minha borda incisal, horizontal. Eu sempre assopro, tá, pessoal, a cera. Ó. Observe que ele tá um pouquinho mais alto lá agora, ó. Ó, eu venho aqui com o dedo mesmo e abaixo, ó. Devagarzinho. Então, se o gotejador estiver muito quente, ele não segura a cera assim, ó, dessa forma, ó.
que dá um tempo para você assoprar ela, tá? Se pegar ele muito quente, ele acaba não segurando. Então, olha lá, ó, pessoal. Comecei o meu esqueleto, meu arcabouço no meu dente, ó. Levantei de cervical para incisal e depois de mesial para distal, fazendo a borda incisal desse meu dente, tá? E olhem lá, tá acompanhando ali, eu vou até puxar um pouquinho mais para fora aqui, ó. Agora eu vou começar a jogar cera nesses buracos aqui, né? Para eu preencher a minha mesial e preencher a distal. Então aí aqui a gente vem, eu vou reforçar um pouco aqui, ó, meu cone. E já vou vir fechando aqui, ó, mesial. Então vocês estão vendo? Eu trabalho os dois exercícios que foram feitos, tanto o vertical como o horizontal. O vertical é a gente colocar cera em cima de cera. E o horizontal, ó, é a gente fazer a cera correr no trabalho, tá? Ó. E óbvio, sempre assoprando. Por que que eu gosto de assoprar? Porque a cera tá quente. Então, à medida que eu puxo, ela vem. E eu assopro, ela esfria. Então, eu puxo e faço ela parar de correr. Por isso que ela vai ficando na posição onde eu quero. E agora aqui, ó, vem fechando os espaços. Então, vou fazer primeira vestibular aqui, ó, tô fechando todos os espaços, conferindo aqui, ó, o volume do meu dente comparado com o outro lá, ó, e assim eu venho. Então, ó, pessoal, agora eu não fiz essas duas linhas aqui no outro modelo, no outro dente, ó. Uma linha aqui e outra linha aqui, tá? Então agora eu vou começar a reproduzir essas linhas aqui também, ó. Que são as minhas arestas de reflexão. Aqui dentro que quando o paciente sorri, estiver no sol, numa luz, é essa região do dente que vai brilhar, tá? A saliva vai estar ali em cima e vai dar aquele brilho no dente. Então aqui, ó, eu posso pegar meu paquímetro e mensurar aqui, ó, quanto que tá medindo entre as duas linhas, ó. Tá? Depois eu venho aqui no meu modelo, ó, e analiso também. Então o meu dente ali, ó, ele tá basicamente dentro do que eu queria. É só trabalhar o acabamento agora ao redor e vocês já vão perceber a diferença. Então vocês estão vendo que agora eu tô com a pontinha mais fina já, ó, para dar um detalhezinho, uma coisinha menor de cera. Aí eu utilizo a ponta menor. Agora eu vou jogar um pouco mais de cera aqui na palatina, ó, para fechar ela com a cera vermelha.
Então aqui agora, como já tem ali bastante base de cera, né? Eu só venho preenchendo aqui. Ó, observe, meu dente tá mais volumoso que o outro, ó. Por quê? Eu preciso tirar e começar a lapidar ele com o Lecron depois, certo? Então, assim, pessoal, agora fica a critério de vocês o que vocês vão fazer primeiro, né? Ah, quero dar acabamento na palatina primeiro, quero dar acabamento na vestibular primeiro. Eu confesso que os meus acabamentos variam, tá? Aqui, por exemplo, eu vou começar pela palatina. Então, agora eu vou partir para os instrumentos, tá? Então, eu vou utilizar esses instrumentos aqui agora para ir ajustando o meu dente, ó. Eu vou usar o bisturi, eu vou usar essa ponta aqui de Hollenbeck, vou usar essa outra ponta sonda aqui, ó, tá? Tem um outro lecronzinho aqui e também vou usar essa colherzinha aqui, ó, para trabalhar a fossa. Então, vamos lá. Então, ó, eu vou tirar um pouco de cera aqui, ó, com o meu bisturi, porque é um corte mais fino, ó. Dessas regiões proximais aqui. Vou individualizando agora o meu dente. Ah, não quero fazer com o bisturi. Esse instrumento aqui também é bem bom para fazer, ó. Essa pontinha de sonda aqui, ó, pra gente passar lá na margem do dente, ó. Ela é ótima. Olha lá, ó, pessoal. Estão vendo que aqui nessa região, ó, meu dente ele tá mais gordo do que o outro dente.